Pessoal, então começando a segunda parte da nossa disciplina, vocês receberam esse arquivo com esse projeto, né? Um conjunto de terrenos aqui, uma planta de situação e as plantas do térreo, planta do segundo pavimento e planta de cobertura para a gente poder fazer a implantação. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, aqui também tem, ó, eu mostrei no projeto também, tem um quadro de esquadrias e uma tabela de especificações. E eu já coloquei isso num formato, então só para vocês terem um exemplo de como trabalhar com outros formatos também. Aqui eu pus duas plantas, aqui eu tenho a planta de situação e aqui eu tenho a fachada. A gente vai colocar aqui ainda a implantação e depois vamos criar outros formatos para colocar as outras fachadas e depois os outros desenhos que a gente for fazendo. Então isso aqui já é um formato A1, que é um formato mais comum de se usar para desenho técnico, é o mais comum. Assim. O A3 é mais cômodo, mas o A1 acaba sendo mais comum de ser usado. Então, a gente pode pegar o seguinte. Aqui eu tenho o desenho da planta e ele está já organizado nos layers semelhantes aos que eu passei para vocês, né, mostrei no início. Então a gente vai pegar essa planta e fazer um bloco dela, copiar ela para a gente poder trabalhar na implantação. Esse desenho também é bom a gente duplicar ele, porque aqui pode ser a nossa planta de situação, mas a planta de implantação a gente vai ter que destacar um dos lotes. Então, para caber no desenho e para a gente poder modificar o desenho, vamos duplicar isso daqui. Depois a gente pode recortar esse desenho, mas aqui a gente pode fazer. Aí vocês podem escolher qual que vai ser a da situação e apaga isso aqui só para não confundir. Esse aqui a gente vai modificar para fazer a planta de implantação. Então, basicamente é o seguinte, eu vou copiar essa planta, fazer um bloco dela, aquele esquema Ctrl+Shift+C, Ctrl+Shift+V que eu já mostrei, e vou colar ela lá no terreno e ajustar a posição. Para fazer isso, né, a gente não precisa de todas as informações que aparecem no desenho. Então, os layers têm essa função também, a gente pode usar um desenho como base para fazer outros. Então, aqui eu poderia apagar alguns layers. Ó. Não preciso dos símbolos, não preciso de mobiliário, não preciso do texto, não preciso disso. Eu estou usando esse ícone aqui, ó, de congelar, freeze. Eu estou congelando layers para deixar o desenho mais limpo. Aqui eu ainda divido mais, ó, eu separo o layer para armário e um layer para cozinha. Né, o móvel de cozinha eu coloco num layer à parte para poder isolar eles independentemente. Então vou deixar a planta mais limpa assim, eu quero ver só o desenho básico para eu ter a noção dos ambientes, né, onde tem janela, para onde que eu vou. São elementos que vão dar condicionantes para a gente definir a orientação do projeto. Então vou selecionar tudo, Ctrl+Shift+C, defino aí um ponto de inserção e Ctrl+Shift+V e vou colar isso no terreno. Vocês vão ver que o terreno é bem grande, então vai ser bem folgado. E aqui eu vou definir a posição da casa, né? Eu posso girar ela, né, com a orientação que eu quiser. Deixa eu soltar os snaps. Então, a situação, né, do ponto de vista topográfico, o ideal seria eu colocar a edificação mais paralela ao terreno, né, de modo que
eu tenho que vencer o mínimo de desnível ao longo da casa. Mas a gente tem outras condicionantes, né? Se eu quiser virar as janelas em função do norte, aqui o norte, agora eu posso ligar os layers para poder ver que tem um norte aqui, ó. Eu vou apagar esse texto, vocês podem apagar para poder trabalhar aí. Então eu posso pensar aqui na orientação, né? Para que lado que eu vou voltar as janelas dos quartos, ou da sala, ou dos banheiros. Então, para pensar a orientação e posicionar a casa. E eu posso decidir aonde eu vou colocar ela, se é mais no início, se é mais, né, lá próximo do rio, se eu vou colocar ela num local mais plano, onde as curvas estão mais suaves, então eu tenho uma área mais plana. Então, esses elementos, né, naturais, como o rio, orientação geográfica e a topografia, são elementos que vão condicionar e vão direcionar a nossa decisão de onde implantar a casa. Eu vou colocar ela mais centralizada aqui. Quando eu implanto a casa nessa situação aqui, ó, eu tenho uma curva de nível que está passando no meio da casa, e aí tem uma de cada lado. Então, me dá uma ideia aqui, do lado de cá, né, de uma das fachadas até a outra, o terreno natural vai ter um desnível aqui de quase 2 metros. Nesse desenho, vocês têm indicação aqui, ó, das cotas das curvas mestras. Então, isso aqui em relação ao nível do mar, me indica que essa curva está a 35 metros de altimetria. Então, eu estou colocando a casa na cota 36. Então, só na planta eu já consigo definir, pelo menos preliminarmente, às vezes a gente vai ter que fazer um perfil para fazer o ajuste fino, né, de implantação, mas preliminarmente eu já sei de colocar a casa aqui, que a minha casa vai estar implantada na cota 36, né, que é a próxima cota aqui do 35 ao 40, então aqui está subindo, então essa é a cota 36. E aí a gente vai fazer perfis do terreno. Vou deixar esse desenho aqui, ó, que agora para manipular e desenhar os perfis, talvez a gente precise fazer uma outra cópia. Então eu vou pegar o desenho da edificação, né, vou pegar aqui o entorno imediato, vou copiar isso aqui para baixo. E aí a gente pode fazer um retângulo maior, só para delimitar e não ter que ficar trabalhando com essas curvas muito grandes. Eu posso fazer um retângulo e dar um trim. Seleciono o limite e vou cortar alguns excessos aqui, só para ficar mais fácil de trabalhar no contexto. Mas peguem uma área maior e que mostre pelo menos a indicação aqui das cotas para a gente usar como referência. Então, isso aqui eu posso apagar se eu quiser. E aí aqui a gente pode fazer um bloco disso. Eu gosto de fazer, eu faço sempre esse Ctrl+Shift+C e Ctrl+Shift+V para ficar um bloco e eu ter facilidade. Aqui eu tenho que ficar catando elemento por elemento, ó. Então isso aqui eu posso apagar e eu vou trabalhar com esse bloco e vou orientar. Eu vou fazer primeiro um perfil, né, transversal à casa e acompanhando, né, cortando as cotas de nível para a gente entender o processo. Então eu tenho que girar esse desenho para que eu fique com a linha do perfil. Eu vou passar uma linha de perfil, vou fazer uma linha paralela aqui, então vou fazer eu tenho que fazer uma linha aqui perpendicular
né, paralela à casa. Vou usar a casa como referência. Eu vou fazer uma X-line definindo um ângulo. A gente fez até então as verticais, né? Eu posso definir um ângulo também. Então, vou pegar essa linha que eu usei, que eu desenhei aqui, para poder fazer uma linha contínua aqui, ó. Então, essa linha é a linha do perfil do terreno que a gente vai desenhar. Então, eu vou pegar isso daqui e vou girar, rotacionar. Aí a gente vai usar, eu vou dar um ponto qualquer aqui ao longo da linha e vou usar essa opção aqui, ó, referência. Porque eu quero pôr essa linha na horizontal. Para eu conseguir fazer isso com precisão, eu tenho que usar essa opção aqui, ó, referência. Então, as etapas do comando aí, ó. Seleciono, rotate, eu clico em um ponto, isso tudo é o que ele fala aqui, ó. Especifique um ponto base de giro, né, o centro de rotação, e eu vou usar uma referência. Então, eu tenho que definir o ângulo. Então, eu vou ter que clicar de novo num ponto na linha, num outro ponto mais adiante e trazer isso para horizontal. Aí eu usei o orto, né, travei aqui o modo ortogonal para ele me dar a posição horizontal e eu colocar isso na horizontal. E aí eu vou fazer o perfil com base nisso. Então eu estou até no layer de curvas de nível. Vou pegar aqui o curvas 1, de metro em metro. Eu posso fazer uma outra X-line aqui horizontal. E aí eu posso contar aqui, ó, essa linha de perfil está cortando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 curvas de nível. Então esse terreno tem um desnível, um caimento total aqui de 14 metros. Então, eu tenho que fazer 14 metros aqui em perfil. Então, eu vou copiar isso aqui 1 metro para cima. Vai ficar bem pequenininho. Vou mais perto aqui. É isso mesmo? Aqui tem 1 metro. Tem 1 metro. Então, vou copiar isso daqui agora múltiplas vezes usando a referência. Ó, selecionei uma linha, aí eu clico numa de baixo e vou usando como referência para fazer pelo menos as 14 curvas de nível que a gente precisa aqui. Ó. Faço algumas, depois posso copiar outras. Então, vocês vão replicar essas curvas. Deixa eu ver quantas que eu peguei aqui. 21, tá bom. E aí eu gosto de marcar aqui também, ó, essa daqui vai ser uma mestra, então seria o meu 0, ou na verdade uma inicial. Aí 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, eu vou marcar num outro layer, só para eu ter uma referência. As cores são sutilmente diferentes para a gente ter uma ideia aqui de altura. E aí a gente vai desenhar o perfil fazendo as linhas de construção aqui, ó, X-line, vertical. E aí eu vou pegar as interseções da linha do perfil que eu marquei aqui com as curvas de nível. Então eu vou pegar as interseções das curvas de nível. Aqui, ó, meu terreno acaba aqui, né? Aqui eu já tenho calçada, mas eu vou pegar uma próxima aqui, ó, pelo menos uma externa. Poderia continuar aqui, ó, desenhando o perfil. Então eu tenho referências aqui agora e vou desenhar uma polyline para fazer o perfil do terreno.
Então, a cada linha vertical, eu vou subir 1 metro na horizontal. E aí eu tenho que ver aqui para que lado que o terreno está subindo, né? Então a gente precisa olhar aqui as cotas das curvas de nível para saber, né, que está subindo nesse sentido. Então a minha curva mais baixa é essa daqui. Eu vou pegar uma abaixo aqui, ó. Opa. Eu começo com uma que não é mestra e depois a segunda vai ser uma mestra. Então, por isso que eu repliquei mais uma aqui, ó. Então, eu vou começar daqui. E aí eu vou desenhando o perfil. O perfil do terreno é sempre uma linha grossa. Então, pode ser aqui apenas 0,5. E aí eu vou fazer uma polyline, PL, polyline, e vou desenhar o perfil. A cada curva vertical eu vou subir 1 metro. E eu vou desenhando o perfil do terreno. Aí aqui tem um pedaço mais plano, olha só, a distância das curvas já faz com que a linha fique mais plana nesse pedaço. Interrompi aqui, polyline de novo, e continua subindo. Nesse caso está só subindo. Vocês têm que prestar atenção quando tem situações assim, ó. Se eu fosse fazer um perfil nesse sentido aqui, por exemplo, eu teria que descendo, depois eu teria o rio, depois continuaria subindo. Então eu teria que prestar atenção, né, no movimento aí do perfil de terreno. Aqui está constante. Então isso é o básico para fazer o perfil do terreno. Então vamos fazer isso daí, daqui a pouco eu volto para a gente modificar o perfil, para a gente colocar a edificação. Então definam aí a posição da casa e tracem um dos perfis, né, o perfil transversal, assim, né, que corte a maior parte das curvas de nível e que respeite aí a posição da casa, né, porque depois a gente vai fazer o corte da casa aqui, ó. Então o corte eu tenho que estar num plano paralelo, né, às faces e perpendicular às paredes, para a gente ter as verdadeiras grandezas do que está sendo representado. Então essas linhas aqui são auxiliares, essas do perfil, depois que eu terminar, se eu quiser, eu posso apagar. O que eu vou precisar é esse perfil do terreno aqui, ó. Então vamos fazer isso, daqui a pouco a gente faz o platô para implantar a casa verticalmente também.